Pegue um menino de 17 anos, diga a ele que ele é o rei do mundo, mas sem dizer essas palavras. Faça isso colocando-o como titular no grande clube de futebol no Brasil, numa campanha que culmine no título nacional de forma incrível. Dê a ele um prêmio de revelação do campeonato, destaque ele como o melhor da sua posição e negocie ele com um gigante da Europa. Convoque ele para a seleção, dê a ele um salário com cifras que ele nunca vai entender como lidar e não dê a ele nenhum suporte para lidar com essa vida fora de campo. O resultado pode ser catastrófico, e foi. Com o Breno, esse filme foi de terror. Uma carreira que tinha tudo para ser lendária no futebol acabou sendo um conto de crime, prisão e decepção. Mas o que foi que aconteceu com o Breno? O que é de verdade que aconteceu naquela noite na sua casa na Alemanha? Fica tranquilo que no vídeo de hoje você vai entender tudo. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você vai receber mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversa e vamos lá. Roda a vinheta, diretor. Pois você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xBet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xBet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar, se quer ganhar é na 1xBet, beleza? Olha o Breno aqui, ó o que disse o Noriega, ó o Breno aparecendo, driblou o Pedrinho, abriu espaço, mais um drible, foi pra dentro da área, vai pintar um golaço! Gol do São Paulo! Breno! Não era naquele dia que o garoto Breno começava a sua carreira vitoriosa no futebol. Na verdade, ali todos já sabiam que ele seria um dos zagueiros mais importantes já revelados pelo futebol brasileiro. Quer dizer, ao menos deveria ter sido. Breno Vinícius Rodrigues Borges, mais conhecido apenas como Breno, nasceu em Cruzeiro, interior de São Paulo, em 13 de outubro de 1989. Breno, com apenas 17 anos, brilhava na zaga titular do São Paulo. A zaga que ele formou com André Dias e Miranda em 2007 foi uma das defesas mais sólidas da história do Campeonato Brasileiro. O Breno foi campeão brasileiro com o tricolor, eleito revelação do campeonato, melhor zagueiro central. Era um absurdo que jogava de bola, uma qualidade que todos tinham certeza levaria Breno ao topo do mundo no futebol. Tinha potencial em campo para conquistar tudo, um cracaço. Não chegou a 2008 como jogador do São Paulo, os clubes europeus viram o talento do jogador e foi o Bayern de Munique, gigante da Alemanha, que pagou 12 milhões de euros pelo jogador. Em um mercado em 2008 que não era tão inflacionado quanto é hoje, esse valor era completamente fora da realidade por um zagueiro que tinha feito ali 6 meses no futebol profissional. Para você entender, na mesma temporada o Barcelona contratava o Piqué junto ao Manchester United por 5 milhões de euros e o Chelsea pagava 10 milhões de euros ao Barcelona pelo meia Deco. Então, para época, a contratação do Breno por 12 milhões de euros era muito fora da curva e mostrava o quanto os alemães apostavam no sucesso do zagueiro. O Breno chegou na Alemanha e mostrou que era um jogador muito promissor, só que o Bayern de Munique, meu amigo, precisava de um zagueiro já pronto e o futebol europeu era muito diferente. Embora Breno já tivesse jogado até na seleção brasileira, no Bayern de Munique ele teve poucas chances e na maior parte da primeira temporada passou no banco. Fazia, claro, parte de um processo. Muitos times brasileiros, inclusive, tentaram a contratação do jogador, trazer ele por empréstimo ao Brasil para que ele pudesse jogar. O Bayern continuava apostando no jogador. Embora o treinador ainda decidisse que ele deveria ficar no banco, foi decidido pela diretoria do Bayern que o Breno deveria ir para outro clube europeu para ganhar rodagem e experiência no velho continente. O time escolhido foi o modesto Nuremberg. E claro que o Breno não deu bobeira, eu falei pra vocês, era cracaço, chegou e jogou muito, mostrou a qualidade que todos sabiam que ele tinha, animou os torcedores do Bayern de Munique, que sabiam que em breve ele voltaria ao gigante alemão e assumiria de vez a posição de titular no time, mas aí veio um grande baque.
Uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito acabava ali a temporada para o Breno. Cirurgia, tratamento, recuperação, volta ao Bayern de Munique sem poder jogar e com um problema financeiro que ele nem imaginou. Isso porque, pelas leis da Alemanha, um jogador que passa mais de 60 dias, 2 meses em tratamento, ele passa a receber apenas um valor ali do seguro social e não seu salário integral. Breno, que tinha um salário milionário, viu-se de uma hora para outra ganhando 3.000 euros por mês, mesmo com um padrão de vida alto e com contas pesadas para pagar pelo seu estilo de vida. O Breno havia voltado ao Bayern de Munique, passou por uma nova cirurgia depois que voltou, precisou trabalhar muito e pesado para voltar bem. Conseguiu se recuperar, voltou bem, como eu disse para vocês, cracaço. Depois de 8 meses fora dos gramados, o Breno voltou ao Bayern e aí, meu amigo, a coisa mudou. Virou titular no Bayern de Munique, estava mostrando uma qualidade que todos sabiam que o zagueiro tinha, uma ótima sequência como um dos principais jogadores do time, mas então, novamente sentiu o joelho. O departamento médico do Bayern informou que o Breno precisaria passar por uma nova cirurgia, e o Breno sabia exatamente o que significava, era sua terceira cirurgia no joelho, mais tempo fora de campo, dores, período de recuperação e um novo corte no salário. Tudo aquilo que ele sonhou, em brilhar no futebol, em conseguir tudo que ele pudesse conseguir, estava tão, mas tão distante agora. O mundo à volta do Breno parecia pressurizado. Ele via, ouvia, sentia tudo aquilo, mas distante. Dentro dos seus próprios pensamentos ele via o mundo ruir. Pegue um menino de 17 anos, diga a ele que ele é o rei do mundo, mas sem dizer essas palavras. Faça isso colocando ele de titular num grande clube do futebol brasileiro, numa campanha que culmine num título nacional. Negocie ele com um gigante do futebol europeu, convoque ele para a seleção, dê a ele um salário com cifras que ele nunca vai entender como lidar, e não dê a ele nenhum suporte para lidar com essa vida fora de campo. O resultado vai ser catastrófico. E foi. Naquele dia, depois daquela notícia, o mundo do Breno desabou. Aquele menino que driblou a zaga do Santos e fez aquele golaço não via saída para aquela situação. Quis fugir, mas para onde fosse os problemas o acompanhariam. Encontrou então um refúgio na bebida. Ele queria esquecer, mas quando ele voltou a si, tudo estava muito pior do que ele podia imaginar. Muito se fala do que aconteceu naquela noite, mas a verdade é que o Breno estava sozinho na sua casa e só ele sabe dizer exatamente o que aconteceu. O Breno teve sua casa em Munique queimada em setembro de 2011, ficou levemente ferido, foi preso e condenado a 3 anos e 9 meses de prisão por incêndio grave em julho de 2012. Nas palavras do próprio Breno, foi isso que aconteceu. Eu queria até resumir, porque eu sei que muitas pessoas falam coisas sem saber. Eu saí para a Alemanha muito jovem, outra cultura, outro idioma, saí achando que ia jogar, mas não joguei, não fui titular fixo. No Nuremberg tive uma boa sequência, mas aí tive uma lesão no joelho e operei. Voltei ao Bayern e tive que operar de novo. No dia do acidente recebi a notícia que tinha que operar pela 3ª vez. Fiquei triste, bebi, fiquei inconsciente e tive esse acidente. Muitos falam que eu tive problema de família, mas minha esposa sempre me ajudou. Foi um erro meu, paguei e hoje quero viver só coisas boas. Era uma coisa inimaginável que um jogador que tinha um futuro tão promissor fosse acabar na prisão por incêndio grave. O Breno cumpriu a sua pena. Foi um período difícil, foi acolhido pelo Bayern de Munique. Quando a pena progrediu para o regime semiaberto, ele passou a trabalhar como auxiliar técnico nas categorias de base do Bayern. Outro clube que também o acolheu foi o São Paulo, seu clube formador, que contratou o jogador com ele ainda cumprindo pena na Alemanha, para dar suporte e também perspectiva ao Breno. Em toda essa pesquisa para trazer esse conteúdo para vocês, confesso que a parte que me deu um nó na garganta e talvez até eu tenha me emocionado um pouco, foi quando o Breno deu um relato sobre um induto que ele recebeu para ir no aniversário dos filhos dele. Esse momento é especial para mim, estar com a família. Meu filho no colo é uma coisa muito boa, mágica. Eu fiquei de olho na janela, esperando ela chegar para me pegar. Deu a hora e nada dela. Fiquei preocupado, pensei que tinha acontecido alguma coisa. E cara, eu sei que o Breno errou, que o que ele fez foi grave, que podia ter machucado alguém, mas vocês entendem que foi um erro de um cara que estava passando por um momento difícil e não tinha uma estrutura para lidar com tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Ficar longe dos filhos por algo assim é algo que, meu Deus do céu. A história do Breno no futebol não teve um final feliz.
O Breno voltou ao São Paulo depois de cumprir sua pena, não foi bem no tricolor, foi emprestado para o Vasco, jogou boas partidas, foi contratado em definitivo pelo Cruz Maltino e no Gigante da Colina. Depois disso ele passou a sofrer com novas lesões que castigaram o Breno e ele acabou encerrando a carreira em janeiro de 2021. Por tudo o que aconteceu, é seguro dizer que infelizmente as lesões e decisões do Breno tornaram a carreira dele no futebol muito aquém do que poderia ter sido. Por sorte, na vida pessoal, o Breno tem motivos pra sorrir e motivos de verdade, tá? Tem uma vida feliz e tranquila hoje no Brasil, conseguiu fazer o seu pé de meia quando voltou aqui pro país, tem uma família que o ama, que o abraça e filhos que fazem a vida do Breno ter sentido, é claro. O futebol, rapaziada, é foda, é maravilhoso. Mas a vida vai muito além do futebol. E no fim do futebol, tudo que fica é o mais importante. Eu espero que o Breno siga feliz. Eu sempre vou lembrar daquele menino que surgiu em 2007 e me fez campeão brasileiro com o São Paulo. Obrigado, Breno. Mas e você? Se lembra do zagueirão? Sabia de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E também, rapaziada, você se lembra do Cueva, aquele que jogou no São Paulo? Pois é, vocês viram o que aconteceu com ele? Fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Clica aqui, eu te encontro lá pra gente falar melhor disso, beleza?